ao podcast da TM. A TM existe há mais de 42 anos para apoiar as famílias na jornada da maternidade. E é isso que a gente quer fazer cada vez melhor. E a partir de agora, a gente faz uma curadoria com especialistas para montar uma série, né, do universo da jornada da maternidade, do cuidado do bebê e primeira infância. E não é só isso, a gente também vai trazer, né, episódios só nossos também, da TM, para falar um pouco do que a gente entende, né, que é enxoval. O que comprar, o que não comprar, tudo o que a gente aprendeu nesses 42 anos atendendo as famílias de Sorocaba. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? O nome dela é Carla, ela é doula, educadora perinatal e laser terapeuta e apaixonada por apoiar e fortalecer as mulheres num parto mais consciente, seguro e respeitoso. Seja muito bem-vinda, Carla. Nada, tô muito feliz pelo convite. Ah, pra gente é um prazer, viu, Carla? E para começar aqui a gente fazer esse esquenta, me conta, né, como é que você pode explicar para quem quer te conhecer numa festa, por exemplo, quem que é a Carla? A Carla é a mulher Aham. que cuida de mães com informação, com acolhimento, muitas vezes com as minhas próprias mãos, e nas fases mais intensas da vida da mulher mesmo, né, que é a gestação, o parto e o pós-parto. Como é que você foi parar, né, nessa área da mulher e do parto? Isso foi sempre uma coisa que teve no seu caminho ou você chegou de uma outra profissão e começou agora a se especializar cada vez mais nessa área? Me conta um pouquinho aí da sua trajetória. Eu sempre fui da área da saúde, sempre fui das biológicas. Ah, legal. E e eu sempre adorei a saúde da mulher, estudar sobre a saúde da mulher. Então essa parte da obstetrícia, falar sobre gestação, sobre parto, estudar sobre, era sempre o que me enchia os olhos. Uhum. E aí, eu sou enfermeira de formação, então eu Tá. trabalhei muitos anos na área hospitalar, tanto como técnica de enfermagem, passando por diversos setores e sempre quando eu caía ali, pediatria, maternidade, mais nesse mundo materno-infantil mesmo, era onde eu falava: "Nossa, acho que é aqui que eu preciso ficar". Até o momento Uhum. que, na minha segunda gestação, eu engravidei na pandemia, fiquei 1 ano afastada do hospital. Quando eu voltei, eles me colocaram dentro do centro obstétrico e foi Uau. aí que eu falei: "Meu Deus, é aqui que eu sempre quis mesmo". E eu fiquei Uhum. 5 anos trabalhando lá e foi lá que as coisas foram desabrochando mesmo e cada vez mais eu tinha certeza que era isso. Uau, legal. E quando você ouviu a palavra doula a primeira vez, quando que foi, né? Que você Foi nesse período do centro obstétrico mesmo que eu conheci a Aham. doulagem, que eu conheci diversos profissionais e eu não sabia o que era doula. E acho que a maioria das pessoas não Uhum. sabe mesmo, né. Sim, Mas eu fui assim, primeiro eu fui observando a maneira que elas trabalhavam, o que que elas faziam, por que que elas estavam ali. sim. E eu acho que a primeira coisa que eu consegui observar mesmo é que para a mulher ali que estava sendo acompanhada, fazia uma diferença para ela, sabe, ela se sentia mais segura. Eu falava: "Ah, bacana isso". Aí quando eu comparava com aquelas mulheres que chegavam sozinhas, né, apenas ali com o Aham. marido, por exemplo, Sim. não era aquela mesma segurança, parecia que Ah. faltava algo. Então aí eu comecei a entender o que que seria essa doulagem mesmo, né, qual que seria a Aham. real função daquela profissional ali do lado da mulher. E teve, assim, alguma experiência que você vivenciou, assim, de um parto ou de um cuidado que uma doula, né, que você olhou ali, que virou a chave e falou: "Não, é isso mesmo que eu quero como carreira"? Você sabe que não teve nada específico. Aham. Ainda mais puxando aqui pela memória, eu não me Aham. lembro de nenhum parto específico, eu me lembro, assim, no geral, Aham. sabe, porque quando a gente faz parte da equipe de plantão, a gente tem um plantão para tocar, então a gente Sim. não tem muito tempo para ficar ali acolhendo aquela mulher, a gente tem as nossas responsabilidades técnicas para Sim. fazer. E aí, quando eu tinha tempo, já tinha feito todas as Aham. minhas coisinhas, eu tinha um pouquinho de tempo, eu sempre gostava de entrar naquela sala de parto, com aquela mulher que estava sozinha, e ir lá ajudar. Aham. Sabe, Acolher ela, né? acolher ela, Sim. falar pra ela que estava tudo indo bem, que ela estava sendo maravilhosa, que ela estava fazendo tudo que ela podia, que as Uau. coisas estavam realmente evoluindo. Às vezes fazia uma massagem, às vezes dava,
uma ideia de uma posição, de alguma coisa que ela podia fazer, e isso eu gostava. Então as coisas meio que foram acontecendo, Uhum. e eu comecei a ouvir de outras pessoas: "Nossa, você daria muito bem como doula, você leva jeito". E aquela sementinha foi ali, sabe, Legal. foi plantando. Então você viu realmente na prática, né, o quanto que essa, essa questão da doulagem fazia diferença ali, É, né, nesse ambiente hospitalar, né. é. Uau. Comparando com aquelas mulheres que não tinham Aham. doula, Sim, né. E aí eu falei: "Gente, mas é importante mesmo", e não é sim. e eu fui entendendo que a doula, ela está ali é só para mulher, não é para garantir que tudo seja perfeito, mas é para tentar fazer com que aquela mulher tenha uma experiência melhor, que ela Uau. se sinta mais segura naquele cenário que para ela é uma novidade, né, é Uhum. uma coisa fria, né, o hospital costuma ser frio, e a Certo. doula ela traz, tirar essa frieza, então, Sim, para a mulher isso era muito legal. legal, muito bom. E dentro da sua trajetória, né, você juntou a doulagem, educação perinatal e laser terapia, né. Eh, Me conta um pouquinho, dessa sua trajetória, né, você foi juntando tudo isso, né, e no final é tudo a respeito da mulher, né, do cuidado da mulher. Tudo a respeito da mulher. Conta um pouquinho mais pra gente. A educação perinatal foi junto com a formação da doula, Ah, né, sim. então quando eu fui procurar para fazer o curso, a gente também já saía formada como educadora perinatal. E porque uma coisa puxa a outra, na verdade, né. Uhum. E a laser terapia, ela surgiu depois, num outro curso que eu Uhum. resolvi fazer, porque eu comecei a ver que havia muita busca para o laser, porque eu acho que agora a mulher não precisa ficar sofrendo, sabe, ela tem recursos que ela procura para que ela passe por aquele processo com mais leveza e tudo mais. E aí, eu aproveitei que eu sou da área da saúde, que eu sou enfermeira, para conseguir fazer a laser terapia, porque a maioria dos cursos, nesse caso, você precisa ser da área da saúde. Uhum. E aí, tem dado muito certo. Legal. Sabe, e a procura tá ok, e eu acho Uhum. muito interessante ver, realmente com os meus próprios olhos, que faz efeito, sabe, que não é Sim. conversa, assim. E quem dera se antigamente isso também existisse, as mulheres soubessem disso, elas viveriam, principalmente a amamentação, né, que é mais onde o laser pega, Entendi. viveria uma amamentação com menos dor, sabe, menos Uau. machucados e tudo mais. Entendi. Então a fisioterapia mais é principalmente para essa questão da amamentação, né, uma Eu amamentação fiz mais eu fiz o laser mais focado em pós-parto mesmo. pós-parto, certo. Então, Legal. quase que 100% é amamentação, né, as lesões Sim. nos seios, Aham. mas eu consigo fazer o laser também em cicatriz de períneo, quando tem laceração de parto vaginal, a cicatriz da cesárea, né, o laser ele entra para Hum. acelerar o processo de Uau. cicatrização da pele. Sim, A pele vai cicatrizar naturalmente, mas ela demora um pouco mais, né, então o sim. laser dá aquela acelerada. E faço também a terapia ILIB, que é aquela terapia que a gente usa a pulseirinha e coloca o laser direto na artéria radial que a gente tem aqui no braço, que daí é para fazer um processo sistêmico no corpo, Uau. que daí é mais focado na questão emocional do pós-parto. Então aquelas mulheres que estão com um pouquinho, assim, de depressão, sabe, enfrentando um negócio mais assim, esse laser ele meio que dá um up emocionalmente na Não, mas é mulher. muito importante, né, a gente vê que, né, muitas mães têm, né, depressão pós-parto, Tem, realmente então bastante. é um cuidado muito importante. Que legal que você consegue acompanhar a mulher então numa jornada desde o do da momento que ela, né, descobre que tá grávida até Uhum. depois então, né, muito É. legal. O que que faz uma doula? É uma né, muita como você falou, ainda é uma profissão ainda pouco conhecida, né, Uhum. pelo público em geral, principalmente os homens. Sim. Eu mesmo, né, ainda tô ainda, começando a entender cada vez mais, né, mas acho que é uma oportunidade aqui de, né, falar para o nosso Uhum. público o que que é a doula, de onde vem esse nome, né, o que que uma doula não faz. Me conta um pouquinho aí a É, respeito. a doula ela se a gente for pensar na parte no termo, né, Aham, da palavra doula, aham. eh, os lugares dizem que é a mulher que serve, Ah, só que sim. ponto, Aham. isso.
Só que a doula vai muito além disso, Claro. sabe, não é simplesmente aquela mulher que faz massagem, que fica do lado, que pega na mão, que dá esse tipo de apoio. A gente Certo. faz isso também, obviamente, mas vai Claro. muito além. Por Aham. isso que vem a educação perinatal. Aham. A doula é a profissional que informa a mulher, né, que explica coisas desde a gestação para essa mulher entender o processo de gestar, o processo de parir, né, todas as os assuntos importantes que envolvem esse momento da vida dela. Aham. Coisas que no pré-natal não é falado, porque o pré-natal ele não é focado realmente nisso, o pré-natal ele é Hum. focado na vitalidade daquela mãe, daquele bebê, Ah, mas tá. não para Basicamente, se a mãe e o bebê estão bem, se a mãe e o bebê estão bem, né? exatamente. Se não tá tendo nenhum problema. Sim, para garantir que tá tudo Aham, correndo muito bem. E aham, não para ensinar a mulher sobre coisas, então a educação perinatal é para ensinar mesmo, e esse é o certo. papel da doula. Então a gente já vai Uau. fazendo esse preparo informativo da mulher, do acompanhante, desde a gestação, né. No Uhum. momento do parto, a doula está presente, tem então a presença contínua, o apoio contínuo, né. O suporte para alívio de dor, com certeza, um Uhum. suporte emocional e tal. E o pós-parto segue nessa mesma linha, nesse suporte, nesse apoio, né. O que Uhum. a doula não Hum. faz procedimentos técnicos, Tá. ela não é uma profissional técnica. Certo. Então ela não vai realizar exames, ela não vai fazer toques vaginais, que tem gente que acha que a gente não faz. Uhum. A doula não vai prescrever medicação, a doula não vai conduzir parto, ela Tá. nem tem essa responsabilidade ali, Certo. né. A doula tá ali apenas para a mulher mesmo, para a mulher falar assim: "Ok, não estou sozinha, tem uma pessoa aqui que tá me dando um suporte". Mas a parte técnica fica apenas para os profissionais técnicos do parto Ah, mesmo, entendi. o médico, a enfermeira, enfim, mas não a doula. Queria saber um pouco sobre o trabalho da doula na prática, né. Quando que ele começa, assim, é no dia do parto ou é muito antes? É muito antes. Aham, Eu acredito que haja profissionais que acompanham apenas o dia do parto, mas aham. eu, Carla, não. Porque eu acredito muito na educação perinatal, eu acredito muito Ah. nesse preparo que tem que vir antes, eu acredito muito no vínculo que a gente precisa criar com essa mulher antes. Ah, Porque se legal. eu for apenas ali no dia do parto, eu continuo sendo uma estranha para aquela mulher. Tem a ver com conexão. Exatamente. Tem a ver com a Certo, entrega, parto é entrega. E a mulher entendi. só vai se entregar se ela Aham. olhar e ela falar: "Eu tô segura com as pessoas que estão aqui dentro". Uau. Então, o meu marido tá aqui do lado e eu tô com a minha doula, que eu já venho conhecendo, que eu confio e tudo Aham, mais. Agora quando não tem isso, é complicado. Então, eu prefiro quando acontece as coisas acontecem antes. aham. E qual que seria então o momento ideal, assim, é desde o momento que ela descobriu que tá grávida, é o ideal já começar a conversar, assim, com mais profundidade com uma doula, contratar algum serviço? Desde o momento que ela descobre o positivo, ela já pode procurar a Aham, profissional, né. aham. A mulher, ela tem o direito de escolher a doula dela. A Certo. ideia não é nem que as doulas briguem entre si, porque a mulher, ela tem o direito de conversar com uma pessoa e gostar do jeito daquela pessoa, ter Uhum. aquele match, sabe. Certo. Tem que acontecer. Então desde o começo ela pode procurar e ir conversando e não de fato não deixar para a última hora, porque senão não se aproveita muito do acompanhamento, daí tem que fazer tudo muito correndo. E é muita informação, é muita coisa para aprender, é muita coisa para Uhum. ler, e se deixar tudo para a última hora, vai alguma coisa vai ficar para trás, né. E tem essa questão de vínculo, né, quanto antes você tem uma doula ali com você, você vai Uhum. conhecendo, vocês vão ganhando confiança, uma vai Uhum. conhecendo a outra, às vezes se torna uma amizade, o que é muito bacana. Então aí, para a mulher, a experiência dela ali na frente vai ser muito melhor. Né, e Uhum. eu sempre falo assim que enquanto o bebê não nasceu, dá tempo. Eu já tive pessoas que eu acompanhei que já estavam ali batendo na porta. Aham. Mas aí é isso, assim, eu deixei muito às claras que a gente ia ter que dar uma corrida, que os encontros de educação pré-natal eles iam ser um pouco mais na verdade, a gente ia fazer um intensivão de parto, mas assim, iam ter assuntos que iam ficar de lado, a gente É. ia ter que priorizar coisas, então E no final, né, a absorção já não é a mesma, né? não é a mesma coisa, sabe. Certo. Então o ideal mesmo quando chegar bem antes. Então, assim, uma coisa acho que ficou muito clara para mim é a questão que você falou
que no final o parto é uma entrega, né. É uma entrega. Então acho que quanto mais você, tiver uma conexão com a doula e confiar, né, na doula, na equipe médica, né, você vai ter um processo mais tranquilo, né, Vai, e as coisas vão fluir mais do que vai. ficar ali tensa, né, Exatamente, e não saber direito como é que as coisas estão acontecendo, né. exatamente. Então acho que É porque já tem muita coisa acontecendo ali no corpo daquela mulher. E aí, se ela tiver que se preocupar com o externo, é uma coisa a mais para ela se preocupar. E a ideia é que não, é que todo o externo já esteja tudo muito alinhado e ela só realmente ouça o corpo dela e nada mais. E deixa o externo para as demais pessoas que estão ali, sabe? e uma dúvida aqui, é sobre uma situação de cesárea, né. Uhum. A doula ela participa também desse processo, né, ou ela nesse caso deixa a cargo da equipe médica ali? Me conta um pouquinho A dessa doula situação. participa também É? da cesárea, Tá. a gente entra junto na sala, acompanha ali junto. Diferente, obviamente, de um trabalho de parto, não há muito o que se fazer na sala, né, a gente precisa Certo. ficar ali do ladinho, quietinha, Uhum. porque senão há uma contaminação, né, uma sala Verdade. cirúrgica com materiais estéreis e tudo mais. Aham. Mas, eu acredito que já tive experiências, assim, de estar do lado da mulher ali, e eu ir falando pra ela o que tá acontecendo. Porque a mulher não sabe o que tá acontecendo, tem o campo cirúrgico ali na frente dela e ela só tá ouvindo. Uhum. E às vezes ela pode ir ficando nervosa, então a doula vai traduzindo esse cenário pra ela também: "Ó, o bebê já vai nascer, esse barulho que você tá ouvindo é tal coisa, tá tudo bem, Uhum. sua pressão tá boa, seus sinais vitais estão bem, então Claro. relaxa, respira", sabe. Isso traz uma calma, coisa que o marido não vai fazer, porque o marido também tá assustado com aquele cenário, né. E aí, na hora que o bebê Verdade. nasce, muitas vezes eles levam o bebê para um bercinho aquecido ali na sala e eles chamam o pai para ir junto. Então aquela mulher fica ali sozinha na maca, sem saber o que está Uhum. acontecendo. E Uau. aí a doula fica ali do lado, ainda dando aquele apoio. E assim que o procedimento acaba, eu acho que onde pega mesmo a função ali é na hora da primeira amamentação. Que daí a doula tá ali do lado, né, e ela vai auxiliar ali na primeira pega, nã entender um pouquinho, sabe. Então, tem coisas que a gente consegue fazer numa cesárea, Tem coisas não, muitas coisas. muitas coisas, é que é um pouco mais limitado, mas tem. Não, claro, acho que como você falou, né, o apoio e a certeza de que tá tudo bem, né, É, às vezes é tão importante quanto a questão, mecânica ali, né, do sim, trabalho da sim. equipe médica, né, acho que deu para entender sim, porque tudo tem a ver realmente com confiança, né. É. E no final, no caso da cesárea ali, você tá com a barriga aberta, né, assim, não é fácil. É, você tá Exato. exposta, não tá, né. Exato. Então realmente ter uma pessoa ali, mesmo em situações de cesárea, né, é importante mesmo. E me conta um pouquinho, assim, mais a respeito do trabalho da doula após o parto. Então, depois que o bebê nasce, que, né, uma doula ela pode oferecer, né, de apoio para uma mãe? Primeira coisa é a bendita da amamentação. Que é o Certo. primeiro BO que a mulher encontra assim que o bebê nasce, porque a amamentação ela não é um mar de rosas, eu nunca É, romantizo, verdade. sabe, eu sempre tento ser bem falar bem a verdade, falar: Aham, "Vai ser difícil", porque se aham. não for, você tá no lucro, mas Uau. vamos pensar que vai ser difícil e já vamos trabalhar com isso. Uhum. Então, depois que as mulheres que eu acompanho, elas ganham o nenê, eu vou na casa delas depois de alguns dias e tal, a Aham. gente combina, auxilio nessas primeiras questões da amamentação, essa adaptação com o recém-nascido que não é fácil. Ainda tem a questão do apoio emocional, porque essa mulher tá com os hormônios ali em ebulição, e aí Uau. ela chora e ela não sabe o que tá acontecendo, e a doula ela meio que ela realmente traduz o cenário para aquela mulher, então ela Uhum. mostra para ela que tá tudo bem, tá tudo normal isso que tá acontecendo, sabe. Acolhe, deixa essa mulher chorar, deixa essa mulher falar, porque muitas vezes a rede de apoio que essa mulher tem no pós-parto, eu acredito muito que a rede de apoio, ela não faz as coisas na maldade, sabe. Ela tem Uhum. boas intenções, ela quer Claro. ajudar,
Mas sempre há algumas atitudes que a gente acha que a gente tá ajudando e não tá. A gente tá atrapalhando aquela experiência de maternidade da mulher, São mitos, sabe. né? É, sabe. E aí a doula, que é uma pessoa de fora, ela vem pra falar assim, todo mundo que eu acompanho sabe, Aham. porque é uma coisa que eu sempre falo, a Hã. mulher ela precisa viver a experiência dela, a Uau, maternidade dela, uau. e não a da mãe dela, da irmã Da dela, da sogra. vizinha, entendeu. A maternidade dela. E Aham. aí, acreditar naquilo, acreditar no seu corpo, acreditar na sua potência, acreditar no ser mãe, sabe, no que você vai Aham. aprender, no que você vai aprender com seu filho. Então a doula ela traz esse suporte que é fundamental, sabe. Uhum. E eu particularmente continuo com as minhas sempre em contato, passa meses depois, elas às vezes me mandam mensagem chorando por alguma coisa e eu tô lá, eu tô dando apoio ainda da mesma forma. Então é como se nunca acabasse, sabe, enquanto Uau. você precisar de mim eu tô aqui. Tem um dado interessante aqui que eu queria ler e depois que eu queria convidar você para, né, comentar. Uhum. A revisão Cochrane sobre o apoio contínuo no trabalho de parto reuniu mais de 15.000 mulheres e encontrou, em comparação ao cuidado usual, mais chance de parto vaginal espontâneo, né? A questão quando tem um apoio e é contínuo, né? No trabalho de parto, Uhum. cerca de 22% menos de cesárea, menos analgesia, né? Não sei se eu falei certo, Isso. menos partos com fórceps, né? Trabalho de parto mais curto e mais satisfação com a experiência, né? Sem efeitos adversos identificados, né? E o efeito foi maior justamente quando quem apoia era uma doula. Olha só que interessante. E não alguém da equipe do hospital. Aí, né, por que que você acha que faz diferença alguém fora da equipe médica, né, com uma doula, tem um resultado tão expressivo, né, de ter uma experiência melhor, né, no final? Uhum. Esses dados todos mostram que, né, ter uma doula ali tem um resultado prático, né? Não é só uma É. questão emocional. Tem aqui dados estatísticos. Me Sim. conta um pouquinho dessa questão. Por que que essa pesquisa apresenta esse resultado? Porque a doula, ela está ali pra mulher mesmo, ponto. Ela não tá lá Aham. pra cuidar de mais ninguém. Uau. Diferente da equipe que a gente tem que olhar todo mundo, né, todas aquelas mulheres que estão parindo, a gente tem que dar suporte pra todas. A Aham. doula não, a doula fica ali, ela não sai do lado. A doula não tem hora pra chegar, não tem hora pra ir embora, né, a gente trabalha com essa disponibilidade geral. Uau. Então assim, enquanto aquela mulher estiver precisando, eu tô aqui e é a minha função estar aqui pra ela e acabou. Aham. E esse su e é isso que é contínuo, né, essa presença contínua, essa presença ativa. A mulher Uhum. olha e fala: "Eu não tô sozinha, Uau. o mundo pode estar caindo, mas assim, que eu preciso Uhum. estar aqui dentro e eu tô segura e eu tenho confiança". Então isso pra mulher faz uma diferença enorme, Uau. de verdade. E isso reflete realmente então né, igual vou ler aqui de novo, né, mais chance de ter parto vaginal espontâneo, menos cesáreas, menos dor, Sim. menos fórceps, né. A doula trabalha muito Uau. com métodos de alívio de dor não farmacológicos, ou seja, não são remédios, né, então, Ah, uau. a massagem, determinados exercícios, a água quente, enfim, várias coisinhas que a gente E o próprio consegue emocional que fazer também a doula trabalha, né. sim, que a gente tem que dar uma enganada no cérebro para a mulher sentir menos dor, digamos assim, né. Uau. Assim, a dor de parto, ela é Aham. muito real. Não Sim, tem como a gente falar: "Ah, não vai não tem doer". como fugir, né, Não tem, realmente. vai doer e dói Aham, muito. aham. Mas não é para ser um sofrimento, não é para ser um show de horror, igual muito se fala sobre. Então, assim, Uhum. há técnicas para deixar o negócio um pouco mais confortável. E Uau. quem vai trazer isso é a doula. Então, daí essa mulher, ela Uhum. consegue passar por esse processo mais confortável mesmo, sabe. Uau. Então aí, em vez dessa mulher: "Eu quero um remédio para dor de qualquer jeito", a doula vai lá, faz alguma coisa e ganha um tempinho, e esse remédio não acontece, Ah, sabe. não. Porque todo remédio é uma droga, né, e pode fazer algum mal além para o bebê também, porque tem Uau, medicações que passam a barreira da placenta e chega no bebê. Então o ideal é que essa mulher não tome nada, digamos assim, uau. né. Então a gente consegue ir meio que contornando a situação
e sustentando aquela mulher para que ela chegue aonde ela quer, que é o parto vaginal dela, que até então é onde essa mulher está querendo chegar. Me conta, quais são os medos mais comuns que aparecem? A primeira coisa é dor, né? É a dor do A parto dor do mesmo? parto é o que a gente mais Sim. ouve. "Ah, eu quero ir para uma cesárea porque eu tenho medo da dor do parto normal", então a dor é estourando. Aham. Mas as pessoas também têm o medo da cesárea, as pessoas também têm o medo de não ser ouvidas, de Uau. não serem respeitadas, medo de violência obstétrica. Então, existem diversos medos, a gente precisa Amamentação também, né? A gente falou um pouco amamentação. também é outra, né? Eu sempre falo assim, que eu sou mãe também, né, Aham. sou mãe de Então, 2. Passei por tudo isso 2 vezes, então assim, experiência de eh, causa. experiência de causa. Então assim, eu sempre falo para elas: "Vocês vão passar por fases difíceis, mas as fases vão mudando. Então agora tá com medo do parto, beleza, a gente vai trabalhar esse parto, só que depois vai vir um outro desafio, a amamentação. Aí O depois das sono. que o sono, que também é absurdo, a privação de sono é Aham. muito complicado. Aí depois os filhos crescem, vão ter Aham. outros desafios, educar uma criança não é fácil, então sempre vai ter desafio ali na maternidade, não tem o que fazer. É, e eu acho que um ponto também é a questão do medo de não dar conta, né? O medo Realmente de não dar conta. né, essa insegurança, né, desse desafio novo que surge, né, na Isso. jornada que ela é apenas uma mulher e vai virar mãe, né? É. Do papel também, né, que ela vai, né, ser inserida ali. Me conta um pouquinho dessa questão, assim, é muito comum também da mãe falar assim, puxa, da mulher, né, que tá se tornando mãe, esse sentimento de não dar conta de tudo isso que tá acontecendo com ela, e o Muito, papel da doula nesse sentido também, né, acho que é muito emocional, né. Conta, muito emocional, me conta um acontece pouquinho. muito, mas é Aham. um pouco mais focado depois que o bebê nasce, Ah, que é tá. a hora que você fala assim: "Meu Deus, agora eu tenho uma criança, o que que eu faço com essa E criança, agora, né? né? Agora, nossa, virei mãe, e agora, né?". É, é nessa hora que vem mais esse medo mesmo, Aham. e ele faz parte, mas eu acredito que medo é uma coisa que, assim, a gente medo faz parte, tá tudo Uhum. bem, é super normal ter medo, o novo causa medo, então, enfim, E tem a ver com desconhecido, né? tem a ver com o desconhecido, Aham. obviamente, então eu acharia Uhum. até estranho não ter medo daquilo que você Uhum. não viveu. Mas os medos, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser trabalhados. Então, vamos conversar sobre esses medos, vamos validar os seus sentimentos, Certo. porque é difícil você encontrar um profissional geral, digamos Aham. assim, que vá validar isso, entendeu? Que vá dar colo para aquela mulher. Não vai, né? Aham. Quando a gente fala de pré-natal, por exemplo, a maioria das consultas de pré-natais duram 10 minutos. É, O que que você faz em 10 minutos, entendeu? é. Você sai lá com uma lista de exames para você fazer, uns medicamentos para você tomar e você sabe que o bebê tá bem, ponto. Mas acho que o papel deles, igual a gente tinha falado, né, é mais avaliar se o processo ele está sendo É, nada mais é do saudável, que o papel deles mesmo. né. E se Eles não não estão tiver, errados. tratar, Sim, né, daquela situação que não está normal, é digamos daquela assim. condição. Mas não tem a ver com essa questão igual você falou, né, tratar o medo, né. É, eles não estão errados, eles estão fazendo o Aham, papel deles, mas aí exatamente. fica essa lacuna para a mulher. É, E quem que que tá também é um grande desafio. validando, né? Aí Aham, conversar com o marido nem sempre é a mesma coisa, conversar com a terapeuta nem sempre é a mesma coisa. Então, assim, falar com alguém que é profissional dali, que tá acostumada com isso, uau. que direcione melhor, né? Que seria a doula até então. Sim, Eu acredito demais que que faz a muita a diferença, né. mulher ela se sente de uma maneira integral, eu tô sendo cuidada em Uau, todos os aspectos, entendeu? Não tem nada falhando. Então eu acho uau, que a doula ela entra como um suporte de pré-natal. uau. É uma coisa a mais, sabe? Não Uhum. é para substituir absolutamente nada, Sim, mas é uma coisa a mais. uau. E como é que você trata, assim, a diferença entre, medos muitas vezes fantasiosos, que pode acontecer, né, até de exagerar, né, assim, a realidade, e um medo fundamentado de realmente de coisas que estão acontecendo, que acho que muitas vezes acontece, né, Uhum. ou até por conta não é nem por mal, mas é por desconhecimento mesmo, né. Sim. E aí como é que você ajuda a mãe a conseguir separar, né, essas 2 situações, para que ela realmente consiga,
talvez focar naquilo que realmente é a Que ele realidade importa. mesmo, né. É, E não é uma coisa, assim, que às vezes ela tá se olhando no espelho, né, digamos assim, e exagerando a situação, né, que ela tá é, vivendo. é. Acontece muito isso? Muito, e é É? muita conversa, né, É, é muito acolhimento. A entendi. gente precisa deixar essa mulher falar. Não é só ficar julgando, sabe. Se eu não tô aqui só pra ficar ensinando, ensinando, ensinando. Eu preciso ouvir, Uau! sabe. Isso é muito é por isso que eu falo que os acompanhamentos, eles são muito individuais, a gente não pode generalizar, porque nem todas as mulheres vão precisar das mesmas coisas. Então quer dizer, não é você ver um videozinho só que, né, vai Não, resolver não, e vai tirar o medo dela, né. não. Então você falou, tem a Cada ver com um uma acolhimento de escuta é, para depois, né, é. ir trabalhando ali, né. A gente precisa entender a necessidade daquela mulher, sabe. Uau! Às vezes ela tá, essa questão de você ter medos que não fazem muito sentido, mas faz Uhum. sentido pra ela. Então Tem ela que ser precisa respeitado. falar, tem que ser respeitado, sabe. Uau! Eh, e eu sempre tento mostrar pra elas que não existe um parto perfeito e que a gente não tem que idealizar mesmo um parto perfeito, porque senão a gente se frustra. Uau! Mas existe partos respeitosos e é isso que a gente foca, é isso que a gente procura. E às vezes pode acontecer de não dar certo também. E tá tudo bem, porque no final das contas, o que importa realmente é o desfecho daquilo. O que para mim, Uhum. assim, tudo é no único resultado, que é a Uhum. mãe e o bebê estar bem. Uhum. A partir do momento que eles não estão bem, a gente precisa fazer alguma coisa. Então por isso que, por exemplo, assim, tem gente que fala assim: "Ah, a doula força parto normal. Doula não está com cesárea, é só parto normal". É uma mentira. A doula não força nada, porque a mulher ela tem o direito de escolher o que ela quer fazer. Mas a mulher ela precisa ter consciência das coisas, então ela vai se ela virar assim pra mim: "Não, eu quero viver a cesárea", eu falo: "Tudo bem, mas você sabe todos os riscos, nã e você tem consciência de tudo. Você Você assina consegue embaixo". tomar uma decisão mais segura, né. Isso, você assina embaixo, beleza, então tô com você. Agora se você fala pra mim: "Eu quero viver a cesárea porque eu tenho medo do parto normal", eu vou chegar, vou chamar você pra conversar, eu vou falar: "Mas qual que é o seu medo? O que que tá acontecendo?", Quer dizer, sabe, você então ajuda a ela ir mais a fundo realmente nas decisões é, pra né, precisa entender as coisas, sabe, isso que é humanização. uau. Humanização não é um parto na água, no escurinho, com luzinha, não é aquele Hum. parto lindo, humanização é quando você respeita a mulher. É Uau. quando você dá autonomia para aquela mulher. A mulher ela tem o direito de tentar fazer com que o parto seja do jeito que ela quer. Então ela tem o direito de conhecer todas as alternativas e ajudar na tomada de decisão ali, entendeu? E e eu acho que durante o tempo isso foi se perder acho não, certeza, foi se Uhum, perdendo, né. A mulher existem protocolos muito rígidos dentro dos hospitais, uhum. e são protocolos que calam a mulher, que não deixa ela assim: Tá. eu preciso fazer tal coisa com você, mas eu não necessariamente vou explicar pra você, É. pra que aquilo", entendeu? E tá errado, isso já é um tipo de violência. A mulher ela tem o Hum. direito de saber, porque é o corpo dela. Sim. Ela tem o direito de questionar, ela tem o direito de É de aceitar ou entender, né, não. assim, o que que tá acontecendo no final, né. Isso. Entendi. É direito dela. Uau. E me conta um pouco, assim, agora olhando para o parceiro, né, para o homem ali no processo, eh é importante ele participar também dos encontros com a doula? Quais são os medos dele? Conta um pouquinho desse lado do parceiro, né. É fundamental. É, E tem ação direta com a experiência da mulher também, principalmente quando é verdade? marido, Uau! quando é o pai da criança, precisa estar junto, precisa frequentar as educações junto, precisa eu sempre falo Que que precisa apesar de saber, não tá acontecendo com o corpo dele, né. mas é a mulher dele, é o filho dele, enfim, sabe. Aham. Eh, e a gente precisa, eu falo que ele precisa saber tanto quanto a mulher. Porque a mulher, ela vai se perdendo nas informações, porque é muita informação mesmo, e assim, tá Certo. acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, então não tem como a gente falar assim: "Não, ó, você vai ter que decorar isso aqui, e aí no dia do parto você tem que saber de cor, você vai lembrar e nã No dia do parto, trabalho de parto, os hormônios deixam ela É, fora da casinha, extremamente vulnerável, então a gente não pode exigir muita coisa daquela mulher. Inclusive o acompanhante de parto, ele é o responsável legal da mulher.
no dia do parto. Ah, uau, nem Ele eu tem sabia essa disso. responsabilidade, Uau. coisa que a doula não tem. Então, assim, quando aquela mulher deixa de conseguir responder e tomar decisões, é ele que toma. Ah, É ele que toma entendi. para aquela Uau, mulher. não É ele que sabia. fala assim: "Não, por que que vai fazer isso nela? Qual que é o benefício? Ah, não, mas a gente não quer que faça, porque a gente Entendi. sabe que tá errado". Ele tem essa Ele é o responsabilidade. responsável legal, É o né? responsável legal pela mulher. Aham. Então, por isso que quando a mulher vai escolher um acompanhante de parto, ela precisa escolher muito bem. Porque a gente não quer um acompanhante que fique assistindo. A gente Sim. quer um acompanhante ativo, Uau, sabe, uma que virada de chave mesmo no papel, né, do sim, acompanhante. sim. Normalmente é o cônjuge, né, Na maioria das vezes é. né, Na mas maioria das vezes sim. igual você falou, ele não pode estar alienado, né, do Não. processo, e além do que também eu imagino que o papel dele também é de passar segurança, né, em tudo. Total, Agora se ele não total. souber, né, do que Não está se souber passando. é normal ele ficar também nervoso, Claro. assustado, porque pra ele também é uma novidade. Aí, quando eu estou ali junto, eu também tô traduzindo o cenário pra Claro. ele. Então eu chego nele e falo assim: "Tá tudo bem, tá? Isso tá Aham. acontecendo por causa disso, disso, disso. Você tem alguma Aham. dúvida? Você quer conversar?". Também tô ali pra ele. Porque no final a equipe médica tá lá, né, É, tentando assim, resolver, né, a tentando situação. resolver ali, né. É, aham, Mas quando ele fica assim, ele quer ficar longe, aham, tipo assim: "Amor, eu tô aqui. Se você aham. precisar de mim, eu tô aqui. Você tá indo bem, viu, não sei o quê", mas longe. Sim. Isso não é bom pra mulher. Uau, Ela precisa do contato, ela entendi. precisa do marido junto. Então o pegar na mão, o fazer massagem, eu sempre falo Olha também que só. o toque do marido vai ser diferente do meu, porque Do o relacionamento afetivo que ela tem é com ele e não comigo. Entendeu? E isso daí é ocitocina pura. E parto a gente precisa procurar ocitocina. olha Então essa só, conexão com o Carla. marido, carinho, chamego, sabe, amor mesmo, Faz muita diferença. afirmações positivas, faz uma diferença absurda, absurda para a mulher. Então Olha ele só. precisa sim estar preparado, ele precisa querer viver aquilo, ele precisa falar: "Eu tô aqui pra você, você pode ficar tranquila". É aquilo que eu falei, é a mulher não se preocupar com o externo, porque ela sabe que ele tá cuidando, que a doula tá cuidando, sabe. Então tudo que vai gerar segurança pra ela e ela vai conseguir se entregar, porque ela sabe que o restante tá tudo bem, é isso, sabe. É sobre isso. Muito legal, viu, muito legal. Acho que isso daqui essa informação é muito preciosa para vocês maridos, para vocês, né, companheiros, a respeito, né, desse processo, né, de parto, do processo da maternidade, também é um processo de paternidade, né. E a gente precisa assumir o nosso papel, né, no processo, né, não ser, digamos assim, pais bananas, né, maridos bananas, igual a figura do Homer Simpson, né, aquele que é, né, até né, uma caricatura ali, né, da situação do marido, do pai, né, de ser uma pessoa totalmente bobona, né. É. Eu acho que igual, né, a gente tá falando aqui, não é só não é uma questão que faz diferença, né, você realmente, estudar, se envolver, né, para que a próprio processo, né, ele se torne mais fluido para a mulher, né, o quanto que isso faz diferença. Nossa, para mim marcou demais A gente fala que a essa doula é para questão. mulher, mas na verdade ela ajuda muito o homem também, sabe. Ela abre muitas abas na cabeça do homem. E Que no final também é uma mudança para ele, né. sim, também é uma Ele mudança precisa para entender, ele. né, É, também cada vez mais é. o papel dele, É né. que eu acho que já tem uma certa distância, porque já não é ele que tá gerando, já não é ele que tá gestando, então ele já não sente muito, né. Ele vai perceber que ele virou pai a hora que ele vê a criança ali pra fora. Então, quando a gente já vai colocando, Trabalhando isso. envolvendo ele, ele já vai entendendo que: "Ah, então eu tenho um lugar aqui também". A gente inclui ele, na verdade, para ele não se sentir isolado. E eu falo que é importante para ele, porque eu acho que traz muita segurança pra eu vou te dar um exemplo, assim, por exemplo, eu deixo muito aberto para as famílias que quando elas estão em trabalho de parto, elas podem me chamar para eu ir na casa delas, e de lá a gente vai pra maternidade todos juntos, ou eu encontro com eles na maternidade. E esse negócio de ir até a casa
Uhum. Ficar lá apoiando a mulher e falar: "Pronto, bora pra maternidade". O marido sempre tá naquele desespero pra pegar o carro, pra botar a mala, querer dirigir igual um piloto, né. Daí eu falo assim: "A gente precisa chegar vivo, acima de qualquer coisa, né". Ai, ai, a Então, gente realmente esquece quando dessa ele parte. olha aí quando ele olha ele fala assim: "Ai, tá tudo bem porque ela tá com a nossa doula, então eu vou dirigir com calma". Isso é Uau! uma paz que traz para o homem real, Também, sabe. né. Então, Uau, não às só vezes pra a gente mulher acha então. que não, mas para o homem faz uma diferença. E infelizmente, eu acredito que a maior dificuldade de contratação de doula é o homem. Porque o homem pensa muito no financeiro, ele pensa muito em: "Ah, isso é bobagem, pra que você precisa de uma doula?". É, assiste um vídeo no YouTube, pronto. Sabe, de ele Aham. precisa entender porque alguém falou, porque ele viu algum vídeo ou porque alguém porque viveu na prática, porque é muito difícil, é muito difícil. A maioria: "Ah, o meu marido acha que não precisa e não sei o quê", e a mulher acaba indo junto, né. Então, eh, essa parte do homem é um pouco mais difícil de ser trabalhada. Legal, mas a gente viu realmente o quanto é importante não só para a mulher, né, o processo, mas também para o homem. Agora vamos aqui no bloco 4, que é um pingue-ponguezinho, assim, mitos e verdades, né, bem divertido aqui. Eh, a primeira frase aqui, né, quem faz cesárea uma vez só, sempre vai fazer cesárea? É mito ou verdade? É mito, imagina. É? Diversos estudos já mostraram que as mulheres podem ter partos normais depois de uma cesárea, 2 cesáreas, e que é o meio de menor risco para a mulher. Então, é mito total. Aham. Um outro ponto aqui, bebê grande não nasce no parto normal? Mito. É? Nasce também. A maioria dos bebês grandes nascem de parto normal. O peso de forma isolada, ele nunca pode ser um fator De decisão. absoluto para uma cesárea, Aham. a gente precisa ver como um todo. A condição Ah. daquela mulher, se ela teve, de repente, diabetes gestacional ou não, a Uhum. posição daquela criança, o desenvolvimento, são várias coisas que tem que ser avaliada. Agora só Hum. peso não, Tá. Quem tem quadril estreito não consegue parir? é mito também, Também? também. A pelve, né, a Aham. nossa bacia, ela tem uma medida externa, que a gente bate o olho na pessoa, e tem a medida interna, que é por onde está o bebê, que isso não tem como a gente medir, porque está dentro do corpo da mulher. Então, assim, a pelve da mulher, ela já é anatomicamente mais ampla, exatamente para conseguir que uma criança passe por ali, né. Então não Hum. é uma coisa, é totalmente mito você falar isso, é quando você está realmente tentando limitar aquela mulher de viver um parto normal. Já até sei a resposta, mas, né, vou pôr aqui. A doula atrapalha a equipe médica no trabalho de parto? Não atrapalha a equipe médica, mas tem tanta gente que acha que a gente atrapalha, mas as pessoas não gostam de mulheres informadas e mulheres que Empoderadas, questionam, né? entendeu? As pessoas Aham, não gostam disso. entendi. E o último ponto aqui, leite fraco existe? Não, também não existe leite fraco. Isso é tudo conversa de principalmente de gente lá de trás que teve problema com a amamentação, e aí é muito mais fácil você ficar palpitando Uhum, do que você entender o que que tá causando, o que que aquela mulher tá precisando. Às vezes uhum. a gente tá precisando fortalecer a conexão daquela mulher com aquele bebê e não ficar procurando mais problemas pra, sabe, colocar mais pelo em ovo nas Aham. coisas. Se você pudesse colocar uma informação na cabeça de toda gestante antes do parto, qual que seria? Que ela precisa estudar, ela precisa se preparar, ela precisa preparar esse acompanhante, isso é fundamental. Isso é Uau, fundamental, a não ser que ela queira deixar realmente na sorte. Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. uau, uau. Aí é sorte mesmo, se ela tiver sorte vai acontecer tudo bem, mas se não, Não é à toa, né, que Deus deu aí 9 meses, né, pra 9 gente meses, pra exatamente, gente passar, né, por todo esse tempo, né, de exatamente. preparação, né. E até emendando aqui na próxima pergunta, por que que a preparação faz tanta diferença, né? O que que muda, entre quem se preparou e quem não se preparou? Quem se preparou chega lá mais firme, né, mais seguro, Uhum. com menos medos, acredito também, porque a gente nunca gosta de chegar sem saber o que vai acontecer, né, chegar no escuro. Então quando a gente tem uma ideia, porque eu não vou falar para a mulher assim: "Ah, vai acontecer isso, isso, isso com você", mas eu vou falar: "Possivelmente vai ser assim, possivelmente vai ser assado", então ela não chega crua.
E isso faz extremamente diferença. Ela lembra, ela passa por alguma coisa ali, ela lembra do que a gente conversou, do que eu falei. Ela vira pra mim, ela pode perguntar ali na hora: "Ah, isso é aquilo que você falou, né?". Então, assim, é sempre tentar tudo, na verdade, é tentar trazer essa mulher para o pezinho no chão, sabe. Pra ela saber onde ela tá pisando e trazer aquela confiança que ela precisa mesmo. Uhum. E assim, nos dias de hoje, né, onde a gente tem tanta informação disponível, né, diferente da época dos nossos pais, né, que Uhum. a questão era mais difícil, né, agora com a internet cada vez mais, né. Você acha que a maioria das mulheres elas chegam, né, no momento do parto sabendo o que vai acontecer ali ou a maioria das vezes a informação é demasiada e acaba não conseguindo, eh, né, realmente ter noção, ter ali, a autonomia, né, de conseguir conduzir, como você está falando, né, Uhum. todo esse processo. A maioria das pessoas elas conseguem nos dias de hoje, né. Se ela Tá. tiver esse preparo antes, consegue. E se tiver esse suporte do lado dela continuamente, consegue. Agora, se não, não. Porque é o que eu disse, assim, é muita coisa acontecendo. A cabeça da mulher vai para outros lugares no trabalho de parto, então é muito não adianta você ver: "Ah, não, eu não tenho uma doula, mas eu procurei muita informação na internet, então eu tô Hum, super sabendo". aham. Só que a internet é terra de ninguém, tem muita informação sem pé nem cabeça. Então a gente precisa tomar muito cuidado, assim, se você vai procurar coisas na internet, procure coisas seguras, de fontes seguras, de pessoas que trabalham com evidências científicas, sabe, É. e não achismos e não enfim, essas É, não coisas. necessariamente o que bomba na internet, né, Não, não, não necessariamente o que a influencer fala. não. Ah, eu parto de influencer, eu tenho um negócio, porque vai ser sempre maravilhoso. Né, não eu acho que não é parâmetro para nossa realidade, Sim. ou para pelo menos a maioria, não é um parâmetro, então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. É, às vezes acho que a questão é muito a curadoria da informação, né, que a gente recebe muita informação, então, acho que nos dias de hoje, o importante é a gente conseguir discernir, né, Tem que dar aquela para conseguir filtrada. absorver realmente o que, né, de É, fato é relevante, senão a gente se perde mesmo, né, é, fica ali é, horas e é. fica mais ansioso na verdade. Fica mais ansioso. Eu já tive várias mulheres que falaram assim: "Ah, eu fico buscando coisa na internet e fico mais confusa". É. Porque é informação para todos os lados mesmo. E às vezes a gente que não é técnico no assunto, vai acreditando e às vezes as informações são conflitantes, né. Sim, também. Um especialista fala uma coisa, daí você ouve do outro especialista que fala outra coisa, e a gente que não entende direito, absorve os 2 sem entender que um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, Fica né. ali no meio da guerra, né. É, e É, aí confunde é mesmo. bem isso mesmo. E o que que é, assim, a autonomia no parto? Me explica um pouco mais, né. Você falou um pouquinho, mas me conta um pouquinho mais a respeito. O que que é isso na prática? Autonomia é a mulher tomar as decisões junto com a equipe, né, então ela tá ciente de tudo. Não ser só Então um passageiro da agonia, digamos assim. exatamente, né, o contar com a sorte. Não, é Aham. você saber que você pode questionar, que você pode entender, que você tem direitos. A mulher, a gestante, a parturiente, que é a mulher que está em trabalho de parto, ela tem direitos, ela tem a lei do lado dela. Então, Uhum, o consentimento informado, que é uma coisa que eu falo bastante, é isso. uhum, Ninguém pode fazer nada com você sem pedir seu consentimento, sem explicar o porquê e tudo mais. E quando a mulher ela entende isso, e ela toma meio que as rédeas, é a bendita da autonomia, é a humanização de parto. e você fala, assim, muito também, sobre intervenções no parto. Explica, assim, um pouquinho mais a respeito. O que que é uma intervenção? Intervenção é toda a ação que é colocada ali para tentar, modificar, acelerar, conduzir o processo que é fisiológico, Ah, né. Então, entendi. existem intervenções que são necessárias São realmente, boas, que né? são boas, e existem intervenções que não, que são desnecessárias, que é só para acelerar mesmo. Mas Entendi. não tem o porquê tá acelerando. E a mulher, ela tem o direito de conhecer essas intervenções e questionar. Ó, E recusar, ela tem esse direito. e a questão do plano de parto, como é que é, assim, eh, a mulher ela
precisa entender exatamente o que, precisa ser feito. Me conta um pouquinho, eh, a respeito, assim. O plano de parto, ele é um documento legal que respalda Puxa, aquela não sabia mulher, não. que respalda aquela mulher. Hã. Nesse plano de parto, ela coloca as suas preferências, as suas recusas, Ah, os seus desejos, entendi. tanto para ela quanto para o cuidado com o bebê, tanto para uma cesárea também. Tem coisas que ela pode desejar, que ela pode recusar e tudo mais. Só que esse plano de parto, ele não pode ser pronto, um modelo pronto. Ele não é o formulário que você só vai lá dando cheque, não é isso. Ele precisa de elaboração. O plano de parto, ele é o resultado daquele preparo. Uhum. Então, durante o preparo, ela vai conhecer nas intervenções, todas essas coisas, e daí ela vai citando isso no seu plano. Então, a gente Uhum. precisa tomar muito cuidado com esses modelos prontos que tem pela internet, porque tem muitos, que as mulheres só imprimem e falam, tá tudo certo e Uhum. leva para o hospital. E não é isso. O parto é dela, né? Então, É, você sabe precisa muito tomar bem muito cuidado, porque às vezes tá escrito avaliar, coisa lá né. que ela nem sabe o que é, e ela tá falando que Não ela dá pra aceita. responder ali, né, no momento Dá, que tá parindo, né. dá. Então, eu sempre Entendi. falo pra eles assim: "Vocês têm que conhecer de cabo a rabo o seu plano de parto, Uau. e tem que fazer junto com o marido. O marido tem que estar super ciente disso, porque é aquilo, ele é responsável legal. Sim, Então ele tem todo o direito no momento lá da vulnerabilidade da mulher, que ela não tá conseguindo raciocinar, ele falar assim: "Eu não quero que faça tal coisa com ela, porque no nosso plano de parto a gente já colocou que a gente não queria. entendi. Como é que fica? Não sei o quê". Ele tem que tomar essa rédea também. A maioria das pessoas não conta pra mulher sobre os primeiros dias. Não se fala muito sobre o pós-parto. É. O É. que se fala, assim? O que que é o princi os principais desafios, né, que não A se fala? amamentação estourando, de novo, né, o primeiro. Essa alteração de hormônio que deixa a mulher realmente doidinha, ela sai fora da casinha. Uhum, E da mesma forma do parto, eu uhum. falo que assim, vamos contar com um pós-parto difícil, porque se não for também você tá no lucro. Mas vamos contar, Pra já você com os saber desafios de fato. conseguir lidar, né, É, com esses desafios, né. então, em um encontro perinatal específico, eu converso com ela sobre pós-parto e a gente já fala sobre, os planos de pós-parto, a rede de apoio, como que vai ficar essa casa, porque essas coisas são importantes, não é uma coisa que a mulher tem que pensar ali quando ela tá vivendo, porque ali já vai ter um recém-nascido, Não que dá já pra vai viver de improviso, demandar né. que já vai demandar absurdos dela. Uhum. Então todo o restante, da mesma forma do parto, ela não tem que se preocupar com o ambiente, com o externo, tudo já Uhum. tem que estar muito organizado, e ela se preocupar apenas com o bebê. E tem muitas que não se preparam com isso antes, então, não, depois a gente vive ali, só que aí já a casa já tá caindo, já tá tudo bagunçado, e tem um bebê pendurado em você 24 horas, e você não dorme, e uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você tá mega irritado, chorando, descontando no marido, achando que sua vida acabou. A gente se perde como mulher, a gente não se encontra, é Então se super isso for normal. discutido antes, né, Se isso se for falado planejado antes, antes, pra ela já eu ir até pensei, por entendendo. exemplo, no caso até eu, né, eu me colocando aqui no papel de marido, né, se não for discutido também o papel do marido nesse processo, que Uhum, ele também precisa, né, mudar ali a sua rotina, isso. né, de repente e conversado com a mulher, por exemplo, ele joga bola 2 vezes por semana, É, eh, a bola vai acontecer? Se for acontecer, né, tá alinhado, né, tá planejado. alinhada, é. Agora, se ele vai ter que abrir mão, já tá conversado, né, Já porque tá eu vejo, conversado. assim, muito também que, tem muita divórcio, infelizmente, né, nesse É. momento, né, da chegada do bebê, porque justamente, né, a família mudou, né, já A não família mudou, a rotina mudou, e ele precisa saber também, que né. aquela mulher já tá diferente. É, Porque depois que a gente se torna mãe, a gente vira outra, de verdade. A gente tem ele outras precisa estar consciente, prioridades, né, desse processo também, né, que não é precisa estar fácil, consciente. Não, né, de ele precisa ter acolher, empatia. ter empatia, ele Uhum. precisa sustentar aquela mulher. Não deixar ela viver sozinha, Uau. então ainda fica a escuta ativa, né, Uhum. então a gente precisa ouvir o que que aquela deixar ela chorar, deixar ela pôr pra fora, Uhum. validar os sentimentos dela. E quando o marido realmente não faz isso, é um
BOzinho que a gente tem ali para resolver, porque é a pessoa que está diretamente ali debaixo do mesmo teto dela, então a gente espera que ele ajude, mas se ele não ajuda, e aí eu que vou ter que ficar ali também, eh, puxando a orelha dele, quem sou eu para fazer isso? Então é complicado, então eu prefiro também falar sobre essas coisas antes. Gente, infelizmente aqui agora, né, o nosso tempo tá acabando de verdade. É uma pena, mas eu queria dar uma boa notícia para todos vocês, né, que estão nos ouvindo, que ficaram com a gente até o final. E a gente vai ter um encontro presencial com a Carla, né, na loja TM no dia 29 de agosto, na parte da manhã, num sábado gostoso, onde a gente vai estar convidando vocês, né, e os seus maridos também. A gente viu aqui o quanto é importante, né, a presença, né, dele e também da equipe de apoio, por que não, né? Sim. Da sua mãe e tudo, para entender realmente aqui, esse desafio todo, né, que é o desafio da maternidade, né. E a gente escolheu aqui um tema muito interessante chamado intervenções no parto, quando ajudam e quando podem atrapalhar, né. E me conta um pouquinho, Carla, faz uma palhinha para nós, né, a respeito desse dia, o que que vai ser falado, para quem que é? Me conta mais aqui pra gente ter um gostinho aí de quero mais. Tem esse termo de workshop, mas vai ser um encontro, Aham. né, é para ser um encontro gostoso, com gestantes, com os acompanhantes, é aberto para todo mundo, é para quem tiver à vontade para falar sobre parto, para se sentir mais seguro, para entender um pouquinho como tudo funciona. E o foco vai ser nas intervenções, pensando exatamente na autonomia da mulher. Então Uhum. vamos entender as intervenções, entender suas indicações, seus riscos, seus benefícios. Vou estar ajudando a elaborar um plano de parto, vou estar disponibilizando um modelo que na verdade não é um modelo pronto, a gente vai conversar sobre isso lá. Então, é para dar um norte para as mulheres, assim. Não é uma educação perinatal geral, Claro. Até pelo tempo, né, assim, é muito até curto pelo ali. tempo, eu não Aham. consigo, mas vai ser vou dar o meu melhor para elas, com certeza. Elas vão sair bem informadas de bastante coisa, e é isso, assim, vai ser muito gostoso. Eu vou disponibilizar algumas coisinhas para elas, vai ter a parte de dúvidas, elas podem tirar dúvidas, então quem aí tá precisando entender um pouquinho, tá cheio de mito na cabeça e não sei o quê, é a oportunidade de ir lá, de conversar, de me conhecer, e vai ser muito gostoso. Tô muito animada. Uau, uau. A gente também aqui da time tá muito animado com esse encontro, né. E queria agradecer também por esse momento precioso aqui junto no nosso podcast, e avisar também para as mães que, esse podcast vai ser uma série, né, como a gente falou no começo, com diversos especialistas, né, de maternidade. Vamos trazer aqui pediatras, ginecologistas, obstetras também, odontopediatras, especialistas também em autocuidado, por que não, né? Uhum. Tão importante, muitas vezes a mulher, ela foca na maternidade, se esquece de se cuidar, isso é tão importante também. E outros especialistas então, a respeito, né, do todo, né. Então a gente quer realmente informar a mulher, né, a respeito de como ela pode, né, encarar esse desafio que é diferente, né, mas, com a ajuda da time nessa curadoria pode ser muito melhor. Então agradeço a todos aqui que, acompanharam a gente até o final e fiquem ligados que vai ter mais.